Então, meus irmãos, nós vamos anunciar aqui o nosso irmão expositor. Ele é orador, escritor, biógrafo de Chico Xavier. Ele pertence ao grupo espírita Sheila, que fica em Pedro Leopoldo. Vamos então deixá-lo que ele mesmo irá trazer para todos nós essas informações que certamente nos farão um grande bem. Vamos então deixá-lo falar com com o coração bem envolvido nessas vibrações que vêm dos espíritos amigos, principalmente do nosso irmão querido Francisco Cândido Xavier. À vontade. Tem como desligar isso aqui? Só essa. Isso. Bacana. Boa noite, gente. Gratidão pelo convite. Caminheiros do Bem, 1957, hein? Que beleza, hein? 2 anos antes do Chico sair de Pedro Leopoldo, em 59. Gente, eu estive aqui nessa cidade na minha lua de mel, há 39 anos atrás. Eu e minha esposa, ela estava embaixo, tentamos encontrar o local, mas eu acho que já não existe mais. Então, prazer, estou retornando 39 anos depois. E uma gratidão muito grande, um prazer muito grande quando me convidam para falar desse moço aí, ó. Já ouviram? Parece um mantra, né? Quando a gente fala assim, Chico Xavier, parece que é um mantra, né? Porque essa criatura, e eu posso falar um pouco sobre ela, porque eu convivi com o Chico durante 21 anos. Eu não tenho aqui nenhuma pretensão de falar a verdadeira face de Chico Xavier. Para qualquer historiador, depende de quem está contando a história. Eu estou trazendo e vou tentar trazer para vocês o meu olhar. Não é um único olhar, são vários olhares sobre Chico Xavier. Lamentavelmente, alguns mitificam, divinizam a figura humana de Chico Xavier. Este não é o meu olhar. Eu posso até falar da divina figura humana, mas o que mais me chamou a atenção em Chico foi a sua humanidade. Não sei se vocês estão me compreendendo. Ele era de carne e osso, como qualquer um de nós. Perfeito só, para nós espíritas, Jesus Cristo, ponto. Mas olha, esses 21 anos de convivência me abriu vários olhares. Sei o que devo ser, mas ainda não sou, parafraseando o Chico. Posso falar em nosso nome? Nós espíritas sabemos o que devemos ser, mas ainda seremos. Não podemos desanimar. Alguns destacam a mediunidade, as extraordinárias faculdades mediúnicas de Chico Xavier. E elas aconteciam naturalmente, sem muito ritual, inclusive dentro e fora da casa espírita, de uma maneira espontânea. Já leram o livro, aliás, um best-seller, Paulo Estevão? Não dá vontade de ser um cristão? Depois a vontade passa. Brincadeira. Por isso que a gente tem que ler e reler, estudar e reestudar. Estar ao lado do Chico, só para vocês terem uma ideia, era como se nós estivéssemos ao lado daqueles cristãos do cristianismo primitivo, nos tempos de Paulo Estevão. Ele falava do Evangelho com uma suavidade, com uma simplicidade, com uma leveza, que a gente saía encantado. Nós éramos mariposas seduzidos por aquela luz. E a gente ficava ali encantado. E pasmem, sonhei em ser um Chico Xavier com 18 para 19 anos. Hoje eu estou com 64 anos. Era tão encantador da forma como ele passava e ensinava, sem ser moralista, e com toda a autoridade moral,
que eu saía dali e falei, gente, eu preciso fazer o que ele faz. Durava algumas horas, alguns minutos, eu não sei, depois voltava a ser eu mesmo. E ele, naquele jeito dele, mineiro, percebendo aquela nossa ansiedade de caminhar além daquilo que a gente podia, ele dizia assim, meu filho, calma, um passo de cada vez. Simples assim. Tem algum moralista aqui me ouvindo? Pergunta estranha, John. Moralista é aquela pessoa que quer mudar o mundo, menos a si mesmo. O Chico, e nós religiosos, lamentavelmente, e nós espíritas não somos diferentes, uns mais, outros menos moralistas. O Chico, com toda a autoridade moral, ele não fazia pose de moralista. Ele escutava e ele respeitava o tempo de cada um. Isso me encantava e continua me encantando. Nasceu simples, viveu simples, morreu, entre aspas, simples. Simples assim. E eu não sei como é que ele deu conta, porque foi bajulado de todas as maneiras imagináveis e inimagináveis, principalmente por nós espíritas, empresários, políticos, artistas. Nossa, você é o cara, nossa, você é muito bom. Quando ele foi falar que ele era um verme, Emmanuel falou, calma lá, o verme é um ser vivo extremamente útil na criação. Nunca mais ele falou que ele era um verme. Começou a falar que era um cisco. E ele não falava por falar. Eu não me acho simples. O Chico, ele respirava simplicidade. Uma criança e um general. De bobo, ele não tinha nada. Mas uma criança. Se entrasse um faxineiro, se entrasse uma autoridade pública, mesmo tratamento. Impressionante. E quando a gente convive com alguém, dá para a gente perceber de fato quem é. Porque numa casa espírita, somos todos muito bons aqui. O difícil não é ser espírita aqui na casa espírita, é fora da casa. Ele não. Um grande desafio para a pesquisa, eu trabalhei com pesquisa, professor, 36 anos, mestrado, doutorado. Eu queria escrever, mas eu não queria escrever para ficar uma obra muito acadêmica. Nada contra a academia, mas fica muito chata para a grande população. Tentei escrever destacando esse lado poético e, ao mesmo tempo, histórico. Pesquisa histórica mesmo. Utilizei 3 recursos. As entrevistas, atuais e entrevistas antigas, principalmente entrevista da doutora Marlene Nobre, que ela publicou uma obra, Meus Pedaços do Espelho, e logo depois desencarnou. Essa obra tem ali entrevistas fantásticas, porque ela esteve em Pedro Leopoldo em 1977. E pegou os contemporâneos, entrevistou pessoas que conviveram com Chico Xavier. Eu recuperei parte dessas entrevistas. Aliás, uma recomendação aqui, Meus Pedaços do Espelho, de doutora Marlene Nobre, é uma obra muito interessante. Vale a pena. Olha que coisa o título. Meus Pedaços do Espelho, dela. Eu estou tentando trazer os meus pedaços do espelho. Sabe por quê? Chico Xavier foi perguntar a um benfeitor espiritual o que é a verdade. E a resposta do benfeitor foi a seguinte: a verdade é como o espelho do céu, que ao tocar na terra se fragmenta em inúmeros pedaços. Então, cada um trazendo os seus pedaços. Se reuníssemos biógrafos, amigos, familiares de Chico para dizer quem foi, impossível. Nós temos fragmentos, pedaços do espelho, e cada um destacando o seu olhar sobre esta figura
que esteve entre nós durante 92 anos. Dentre estes, 75 anos dedicados à mediunidade com Jesus. Fiel servidor do Cristo. Chico não gostava de Jesus Cristo, amava. Eu não sei que amor é esse. Durante o nosso bate-papo nesta noite, eu vou contar alguns casos. Posso dizer por onde ele andou, quantas obras ele psicografou, quais as cidades. Em pesquisa, isso é relativamente fácil. Agora, dizer o que ele sentia é uma tarefa, para mim, impossível. Até hoje eu estou tentando compreender, 46 anos no Grupo Espírita Sheila. Sei o que devo ser, mas ainda não sou. Seremos, sem dúvida nenhuma. Tem médiuns com tão pouco, querendo mostrar o que tem. Chico Xavier, com muito, escondia o que tinha. Tem algum fã do Elvis Presley aqui? É impossível que em Nova Friburgo levantou uma senhora ali, mas muito timidamente, 2. Nossa, que alívio, meu Deus. Puxa vida, me ajudem aí. Elvis Presley faleceu em 16 de agosto de 1977. Não era espírita. E na época se falava, na grande mídia, aquela mídia marrom, né? Fake news já naquela época, que ele, Elvis, não morreu. Que estava num hospital isolado, numa ilha, se recuperando das medicações que ele tomava, do peso, aquela coisa toda. Conheci o Chico em 81. Foi uma das primeiras perguntas que eu fiz ao Chico. Corajoso, né? Jovem, 18, 19, 20. Eu perguntava tudo. Talvez por isso a minha amizade tenha dado certo. Talvez por isso. Eu não mitificava. Aliás, ele não gostava. Ele não gostava. Ele gostava de ser tratado como gente. O Chico, para mim, era um irmão mais velho. Então, contei muita bobagem. Falei muita coisa boba. Ele ria. Ele entendia. Devia olhar para mim e falar assim, gente, essa plantinha é frágil. Vamos com calma com esse menino, para ver se ele frutifica alguma coisa. E eu achei que seria aquela resposta top, né? Uma das maiores antenas psíquicas de todos os tempos. Chico, você tem alguma notícia de Elvis Presley no mundo espiritual americano? Pergunta bacana. Eu acho que ele não entendeu, eu repeti a pergunta. Eu acho que entendeu e disse assim, meu filho, nenhuma. E ele completa, se você souber de alguma coisa, você me avisa. Ora, bolas, ele que é o cara. Isso começou a me chamar a atenção. Se fosse um médium Rolando Lero, da escolinha do professor Raimundo. Conhece? Fala, fala, fala e não fala nada. Lá estou eu em Uberaba, conheci o Chico em Pedro Leopoldo, na casa de uma das irmãs, já desencarnada, a última a retornar à pátria espiritual da família, 2015, Dona Cidália Xavier de Carvalho. Foi fantástico, mas isso aconteceu em Uberaba. Sempre tive vontade de fazer essa pergunta. Eu não sou médium vidente. Todos somos médiuns, mais ou menos ostensivos. Mas eu sempre tive vontade, nós dois, Chico, eu e ele na Copa. Você está vendo algum espírito por aqui? Olha a pergunta. E ele, não, meu filho, não vamos preocupar com isso, não. Vamos trabalhar, Jesus te aguarda. Se fosse um médium para impressionar, inventava um monte de coisa para te deixar impressionado. Como eu já vi muitos durante a minha trajetória de 46 anos. Não me dei por satisfeito. Chico, você não tá... Aí eu fiz a pior das piores. Chico, você não está enxergando nenhum benfeitor espiritual ao meu lado? Eu acho que ele enxergou outra coisa. Mas não falaria. Tem médium que fala, né? A gente entra na casa espírita e fala, ufa, carregado hoje, hein? O bicho está pegando, hein?
o Chico nunca falaria dessa maneira. Eu falei, não, meu filho. Aí quando ele ficou rindo. Acho que viu outra coisa. Eu falei, gente, Jesus abençoe esse menino aí para ver se dá certo, né? Então tentamos escrever alguma coisa, lançamos o nosso primeiro trabalho. Infelizmente o áudio, nós não conseguimos aqui trabalhar o áudio. Mas eu vou deixar essa pergunta, porque tem uma música do Fábio Júnior, que foi reproduzida nesse musical, que não tem como passar, e termina assim: quem tem ouvidos para ouvir, escuta. O Chico adorava essa música do Fábio Júnior. Antes dele desencarnar, essa música era tocada no grupo espírita da prece. E é uma música também que eu passei muito a admirar. Fábio Júnior foi muito feliz naquela inspiração e esteve com o Chico. Aliás, quantos estiveram com o Chico? E o Chico com aquela simplicidade ali, com aquela tranquilidade que nos impressionava a todos. Essa é a capa do nosso trabalho. Uma garça. Uma única garça na capa, porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Pela minha convivência, pelas minhas pesquisas, o Chico foi uma alma triste? Não. Um homem extremamente bem-humorado, de bem com a vida, de bem com os homens e de bem com ele mesmo. Sem dúvida. Mas para mim foi uma alma solitária. Como são as grandes almas no campo da ciência, no campo da filosofia e no campo da religião. Imaginem vocês Pedro Leopoldo, no início do século passado. Eu estou falando de 1910. Um estado historicamente de tradições católicas. Né? Minas Gerais, o que tem de igreja, sobretudo as cidades históricas que eu também amo, sobretudo Tiradentes, que é uma cidade que eu aprecio muito, vou com muita frequência. E na época, Pedro Leopoldo nem se chamava Pedro Leopoldo, era Cachoeira Grande, ou Cachoeira das Três Moças. Era uma vila, município só em 1924. E um detalhe, não tínhamos prefeito. Quem que era a maior autoridade da época? O padre. Então, eu costumo dizer que o Chico foi o nosso menino maluquinho de Pedro Leopoldo, homenageando aqui o Ziraldo. Quase foi internado no hospital em Barbacena, clássico hospital de Barbacena. Quase foi internado pelo pai. Imagina aquele estranho e bondoso menino andando pelas ruas de Pedro Leopoldo e desviando do nada. Maluco beleza. Um maluco beleza. Estranho, um menino estranho, esquisito, aluado, que já sofria bullying nos poucos anos escolares que ele esteve. Ele era diferente, mas pesquisando, posso garantir a vocês que ele era de carne e osso. Não tem muita diferença nossa, não. A grande diferença é a fidelidade dele ao Cristo. Uma alma decidida, como são as grandes almas, mas solitária. Ia compartilhar com quem? Aí eu fui estudar a história da minha cidade. Aqui também deve ter existido aquelas grandes benzedeiras. Pedro Leopoldo, nós tivemos Satomásia, Maria Ferreira Tomásia. E ela foi entrevistada por um escritor Pedro Leopoldense chamado José Issa Filho. Satomásia disse ao José Issa que na manhã do dia 2 de abril de 1910, dia de nascimento do Chico, foi a manhã mais bonita que ela viu na vida dela. Um branco de garças, bonito de se ver, que se deslocava de um lado para o outro. Eu achei curiosa aquela história, peguei a metáfora da garça e coloquei o título, O Voo da Garça. O subtítulo é como se eu dissesse Chico Xavier em Pedro Leopoldo. E olha como completa o poeta José Issa Filho, falando do Chico e falando da garça, trazendo amor e compaixão, e transformando as noites de muitos aflitos e angustiados em dias ensolarados
de esperanças e alegrias. Então, a ideia da garça, e eu estou escrevendo uma trilogia. Lamentavelmente, eu só trouxe o primeiro, porque a editora Candeia está repaginando o segundo, para ser relançado o segundo, e finalmente o terceiro. Então, o primeiro, Pedro Leopoldo. O segundo, Uberaba, sem dúvida nenhuma. E o terceiro, fora do estado de Minas. Ele esteve no Rio, ele não esteve aqui. Ele não esteve aqui, não há registro no meu segundo trabalho, mas ele esteve no meu terceiro trabalho, ele esteve em São Paulo, no Rio, em alguns estados. Paraná, ele esteve. Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ele não esteve. Nordeste, em nenhum estado. Norte, nenhum estado. Centro-Oeste, algumas cidades do que hoje nós chamamos Mato Grosso do Sul. Então, a ideia é para falar da trajetória luminosa, né? Qual foi o grande desafio, John? O grande desafio para um pesquisador, quem trabalha com pesquisas vai entender o que eu estou querendo dizer, é o afastamento entre o pesquisador e o sujeito ou o objeto a ser pesquisado. Porque para ser uma boa pesquisa, você não pode se envolver muito emocionalmente, senão deixa de ser pesquisa. Nossa, extraordinário, nossa, fantástico. E aí? E o Chico real? Esse que nós precisamos também compreender, senão também fica muito distante da gente, né? Nossa, é impossível chegar onde ele chegou. Não, é possível. É um passinho de cada vez. Calma, meu filho, um passo de cada vez. E aí nós construímos, então, com essa ideia e partimos, pasmem, dessa frase do Chico. Ele que está falando. Às vezes, tenho a impressão de que Chico Xavier me é uma pessoa completamente estranha. Eu não sou esse Chico Xavier que querem fazer que eu seja. Não estou inventando, não. Está... O livro tem referências de tudo, porque é um problema em nosso movimento. Ah, fulano disse, aonde está, página, edição, senão perde o sentido a pesquisa. Então, eu segui todas as normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Sem ser, tem muita fotografia, tem uma dele lá nervoso, eu adorei, eu falei, nossa, estou me sentindo tão humano quanto Chico Xavier. Ou será que ele nunca teve raiva? Alguém fala, não. Ah, é. Então, vai acreditando nisso. Raiva é uma emoção natural, sabiam disso? 4 emoções naturais. Raiva, ela não pode se estragar. Quando ela se estraga, ela pode virar o quê? Ódio. Nossa, já tive. Faz mal. A raiva a gente esconde, nós do movimento religioso. Estava com raiva de mim? Não, impressão sua. Vai virando antipatia, vai virando revolta, até chegar ódio. Faz mal. A raiva, está com raiva de mim? Estou. Por quê? Por isso, é melhor. Saibamos falar para que também o outro possa nos escutar, senão ninguém quer escutar ninguém em tempos atuais. Porque eu tenho razão. O outro, não. Qual teria sido o maior legado deixado pelo Chico nessa direção que nós caminhamos aqui? Chico exerceu a máxima do Evangelho do amai-vos uns aos outros como Jesus nos amou. Amar o outro do jeito que ele é. Vou destacar. A gente quer amar o outro do jeito que eu gostaria que ele fosse. Independentemente da sua orientação religiosa. Independentemente da sua orientação sexual. Eu sou formado em psicologia. Trabalho com atendimento fraterno na casa espírita. Por que a sexualidade do outro tem incomodado o outro? Quando alguém vem falar da sexualidade do outro, eu falo, olha, meu amigo, minha amiga, vai procurar tratamento. Porque você está com problema. Ora, bolas, viva a sua vida e respeite.
as decisões do outro. Amar o outro, independentemente da sua orientação política. Estamos sendo reprovados, lamentavelmente. Pensar diferente não pode nos tornar inimigos. Vamos pegar duas cores. Amarelo é igual a azul? Não, são cores, mas quando elas resolvem se reunir, forma-se o verde. A minha diferença e as nossas igualdades, com as suas diferenças e as nossas igualdades, podemos formar uma outra cor. Não, viramos inimigos. Amar, olha o que eu estou dizendo, para mim e para todos nós aqui. Amar o outro do jeito que ele é. E não do jeito que eu acho que ele deveria ser. Por isso que a gente vive muito em função da expectativa que o outro tem sobre nós. E a pergunta é, quem é você? Já passaram por uma boa crise? Ou aqui em Nova Friburgo não tem crise? Com o ambiente... Minha esposa não gosta do frio, eu gosto do frio. Gosto do frio. A crise tem um sentido muito importante em nossas vidas. Nos tirar da zona de conforto. Ah, mas o Chico não passou por nenhuma. Será? Crises depressivas, mais de uma, posso garantir. Uma delas está escrita numa carta que ele destinou ao casal de amigos em São Paulo, Francisco e Nena Galves. Pânico à noite. Quem já passou por um quadro de pânico, quem já passou por um quadro de depressão, parece que primeiro nunca vai passar. Bendita doutrina. Todo problema tem solução. Quem estiver passando por uma, escute o que eu estou dizendo, porque eu já passei também. Os livros são frutos desta crise. Eu me achava o santo do pau. Tem algum santo do pau oco aqui? Ou a versão mais atual do santo do pau oco, Denorex, shampoo. Parece que é remédio, mas não é, é shampoo. Parece que é bom, mas não é bom. Mas faz um papel do santo do pau oco. Você sabe que essa expressão é tipicamente mineira. Na época de Ouro Preto, Portugal, para contrabandear documentos, livros, tesouro, né? Ouro, pedras preciosas, se construía imagens de santo em madeira com fundo falso, oco. Por isso que a expressão santo do pau oco. Então a raiva é uma emoção natural. Todo mundo aqui já sentiu. Se alguém levantar a mão que nunca sentiu, está mentindo. Está mentindo. Eu acho que só Jesus Cristo, que esteve aqui conosco, que eu acho que é um elemento que já estava resolvido. Tristeza, já sentiram? Perda de um familiar querido, uma doença inesperada. Mas quando ela se estraga, Kardec chamava de melancolia. Nós chamamos hoje de depressão. Mata. E muitas vezes é preciso de terapia medicamentosa. Quem briga com medicamento, por favor, não façam isso. Precisa de ajuda? Somos seres humanos. Não tem super mulheres nem super homens aqui. Somos seres comuns, normais. A gente fala muito em capacitar cognitivamente. Mas ninguém fala em capacitação relacional. A gente não aprende em escola. A gente aprende aonde? Quando tem bons pais, uma boa família, uma família estruturada, a gente aprende ali. Mas a gente fala pouco, né? No campo das emoções. Sim, principalmente nós homens, né? Porque homem que é homem... Minha esposa não está aqui, nossa, quando chora é um tsunami. É um tsunami, porque a gente não está acostumado, engole o choro. Se é homem, ora, bobagem é essa? Que bobagem é essa? Alegria, claro.
Mas tem uma falsa alegria, que a gente chama de uma falsa alegria. Aprendemos com a doutrina, a verdadeira alegria é aquela da consciência tranquila, fruto do dever corretamente cumprido. Claro, erros e acertos. Nós somos contraditórios. Erramos e acertamos. O desafio é errar menos e acertar mais. Esse é o desafio. Sem dúvida nenhuma, é o grande desafio. E o medo? A emoção. Eu entrei num quadro de pânico em 2002, no ano da desencarnação do Chico, curiosamente. Me lembro o dia. Incontrolável. Alguém que já fez terapia, alguém que já trabalhou com terapia, amigo de Chico, que não resolve nada, porque... e aí? E daí? E daí? O que você fez com o que ele tentou te ensinar? A questão é essa. Mas é assustador o pânico, que é o medo do medo. Assustador. Todo problema tem solução, graças a Deus, passou. E eu olho com muita tranquilidade. Aliás, até fortalece para os novos desafios. Você fica mais robusto, você fica mais forte. E Deus não coloca fardos em ombros que não podem suportar. Se nós tivéssemos passado pelo que o Chico passou, nós teríamos enlouquecido. Porque a pressão era daqui e de lá. Eu caí, qualquer um de nós cairmos, os amiguinhos ali, nossa, que pena, nós perdemos um trabalhador. Mas se o Chico caísse, o rombo era muito maior. Podia ter caído? Sim. Quem fala isso é o instrutor Aulus, no livro Nos Domínios da Mediunidade. Você pode caminhar maratona, 42 quilômetros, 195 metros. Você pode completar 42 quilômetros. Faltou 195, pode cair, faltando 195 metros. O que vocês acham que ele está gritando aqui? Pela sua humanidade. Pergunta idiota que eu fiz ao Chico. Pessoas da minha época, a gente falava, quando não era namoro, era amizade. Ainda se fala, dizem que ainda se fala. Hoje é ficar, né? Não sei se tem alguma expressão mais atual aí. Eu falei, gente, eu não quero me comprometer mais do que eu já me comprometi em experiências anteriores. Chico, aquela cara de pau, a minha. O que você acha da amizade colorida? Ai, meu Deus do céu, o Chico deve ter pensado, lá vem esse menino estranho, né? Olha que resposta de um homem de 73 anos, acho que foi em 1983. Meu filho, respeite as regras do jogo. Cada casal determina as regras. Não modifique as regras com o jogo em andamento. Se você quer interromper, interrompa, assuma as responsabilidades e reconstrua da maneira que você achar melhor. Eticamente, amorosamente, saudavelmente. Simples assim. Por que eu estou tocando nesse campo? Quem estuda André Luiz, qual que é o nosso maior calcanhar de Aquiles? Dependência afetiva, emotiva, sexual. Todos nós temos culpa no cartório. Por isso que Jesus pegou a mulher adúltera na época, a lei mosaica mandava apedrejar a mulher. Homem não. Homem não precisa. A mulher, o que ele responde? Porque queria julgar Jesus contra a lei. Atire a primeira pedra. É como se ele dissesse para cada um de nós que fazemos julgamento de valor sobre o outro. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecados. Que homem foi esse que esteve entre nós e nós não o reconhecemos? O fundo, Fazenda Modelo, espero que vocês dêem um pulinho lá para conhecer o roteiro Caminhos de Luz, Chico Xavier,
instituído pela Fundação Cultural Chico Xavier, onde atualmente estamos como presidente do Conselho Curador. Trouxemos algumas camisas, estão lendo aqui? E aqui tem a logo da Fundação. Recuperamos aqueles pontos historicamente mais importantes, entre eles, Fazenda Modelo, onde o Chico trabalhou 35 anos, de 1933 a 1958. Ali ao fundo, onde ele psicografou o livro Paulo e Estevão. Olha ali, sem cabelinho já, coitado. Uma novidade, já que a gente está falando da humanidade. Chico sofreu com a perda do cabelo. José Issa Filho, que nasceu em 1923, na mesma rua do Chico, o escritor, Pedro Leopoldense, ele falou que na época o Chico usava todas as loções contra a queda de cabelo. E o Zé Issa, habilidoso, mas sarcástico, e o cabelo teimava em permanecer no pente. Ficou careca. E sofreu com a carequice. E quando ele colocou a peruca, entre um programa Pinga Fogo e o outro, de julho a dezembro de 71, resolveu colocar uma peruquinha mais discreta, não era tão pesada, mas os espíritas da época, boa parte, falaram que o Chico estava ficando vaidoso. Ora, coitado, não podia ter nem cabelo na cabeça. O Chico brincava, acho que o Criador errou, filho. Porque a barba, que muita gente não gosta, cresce. Cabelo, que muita gente quer, não cresce. Poderia ter invertido, né? A barba para o cabelo, né? Sofreu com a queda do cabelo. Qual o problema? Aí eu vou perguntar, gente, será por que ele colocou peruca? Aí vem aquelas explicações mais metafísicas. É porque a energia é 45 graus e nada. Vaidade. Qual o problema? Ele usava também dentadura. Qual o problema? Ou será que agora isso virou problema? E teve uma vez que ele apelou, mas o apelar do Chico era diferente do nosso, né? Gente, meus amigos podem andar arrumados, bonitinhos, limpos, eu não. Coitado, sofreu muito, muita bobagem. A gente está se preocupando com coisas muito desnecessárias, não importantes. Chico Xavier escolheu a melhor parte. Maria escolheu a melhor parte. Madre Teresa de Calcutá escolheu a melhor parte. E esta não lhe será tirada. Vamos nos preocupar com o essencial? Acabei de falar. Amar a Deus, simples assim. E amar o próximo como a si mesmo. E o mundo vai ser muito diferente do que é. Vamos sair daqui com essa proposta? Vamos sair. Vai levar um tempo. Erros e acertos. Essa foto é muito bonita. O pai do ginecologista da minha esposa, Dr. Darwin, tinha essa foto. E o pai dele trabalhou com o Chico na Fazenda Modelo. Dr. Darwin Alvim, substituindo o Dr. Rômulo Joviano, que mudou aqui para o Rio de Janeiro. José Issa Filho, poeta, falando do Chico, e era católico, apostólico romano. Chico Xavier fazia contrariedades do tamanho de elefantes que ocupavam a cabeça dos desesperados, ficaram menores que peixinhos de aquários. Fazia amarguras pesadas como chumbo, que vergavam o ânimo dos angustiados, flutuarem no espaço, livres da força da gravidade. Parecia um mágico em ação. E de maneira suave e natural colhia esperanças no espaço, e as distribuía com os solitários, com os infelizes, com os doentes, com os tristes. Bonito. Acho que é uma declaração de amor aqui, de fato, como viveu, né? Aquela criatura. Até hoje eu fico sonhando como é que seria o Chico na década de 30, 40 e 50 em Pedro Leopoldo, que ainda não era muito conhecido. Por isso que ele pôde produzir obras de muito valor em Pedro Leopoldo, porque tinha que ter recolhimento. Agora imagine esse homem transitando ali pelas ruas de Pedro Leopoldo. Alguém perguntava, Chico, eu estou com um problema aqui na perna. Ele escutava os benfeitores, olha, utiliza isso, ou então quando era cirurgia, procura o doutor Zezé, famoso cirurgião em Pedro Leopoldo.
Nós tínhamos um médico ali de plantão de graça, transitando por Pedro Leopoldo, naquele jeito bonachão mineiro, tranquilo, mas que sofreu muito. A infância dele foi uma infância mais sofrida do que vocês possam imaginar. Mas é mais, coisas que não podem ser ditas, para não criar nenhuma imagem negativa. Foi muito difícil. Mas eu acho que a dificuldade era exatamente para ele dar conta da tarefa que viria posteriormente. Senão também não ia suportar tanta exigência, tanta cobrança. Olha aí, essas fotos tem todas no livro. Pedro Leopoldo em 1920. Rua principal. Pedro Leopoldo são 65 mil habitantes. Eu sei que aqui 210 mil habitantes. Eu sempre gosto de saber um pouco da cidade. Olha aí, essa rua continua, uma rua principal. É a única rua principal de Pedro Leopoldo. Lá no fundo, água. Vocês têm muita água limpa aqui ainda. Lá nós já acabamos com a nossa. Se chamava Cachoeira Grande. Tem um historiador que fala que se Pedro Leopoldo tivesse mantido o nome original, talvez a nossa consciência ambiental fosse maior. Mas as águas lá não são bacanas. O pessoal chega lá e fala assim, cadê aquela cachoeira do filme? Eu falei, está em Tiradentes. Vai lá que você vai encontrar a cachoeira. Aqui já não tem mais essa cachoeira. Gente, olhe o contexto histórico onde renasceu Chico Xavier. Olha aí. Por que ele veio parar em Pedro Leopoldo? Que coisa, né? O Bacelli tem 3 possibilidades. Pedro Leopoldo não era a primeira opção. Era São Paulo. O benfeitor Emanuel foi padre Manuel da Nóbrega, fundador da cidade de São Paulo, em homenagem ao apóstolo Paulo. A perseguição era tanta que eles estavam escondendo. Aí o pai do Chico chegou a trabalhar em São Sebastião do Ribeirão Preto. Hoje, Ribeirão Preto, a grande cidade de São Paulo. Ele trabalhou lá na ferrovia. Quase que nasceu lá. E a terceira opção, acho que escondendo entre as montanhas de Minas, para ver se ele dava conta de renascer, pelo menos o início de amparo, e aí a tarefa, aos 4 anos, a mediunidade já era ostensiva. Imaginem. E não foi nada fácil. Num estado historicamente católico, numa cidade gerida por um padre, e espiritismo na época era considerado coisa diabólica. Até hoje, lamentavelmente, alguns ainda pensam dessa maneira. Mas, vamos respeitar. Essa foto eu acho ela bonita, de Pedro Leopoldo. Olha aí, inauguração da cidade. Existe a estrutura, o parque, a estrutura da estação. Olha o transporte público na época. Charretão. E olha a modernidade chegando, ferrovia. Essa estrutura existe. Por que Pedro Leopoldo? Para homenagear o engenheiro ferroviário sergipano que estava construindo o trecho de Sabará, Pedro Leopoldo. Sabará é uma cidade histórica, muito mais antiga, e ele desencarnou antes de terminar e chegar em Pedro Leopoldo. Aí, para homenageá-lo, colocaram a praça, a estação, como Pedro Leopoldo. Aí foi substituindo. Eu vou lá em Pedro Leopoldo. Eu vou lá em Pedro Leopoldo. O nome original se desfez. A casa onde ele morou? Aqui são 2. Imagina a briga de família na época, não tinha laje. Dava para ouvir tudo de um lado e do outro, né? A casa do Chico era essa aqui, ó. Rua de São Sebastião. Sabe como é que ela se chamava? Rua Quebra-Nariz. Mineiro gosta de uma cachaça. Bebia demais. Ia voltando para casa, o terreno irregular. Brigava, ou caía e quebrava o nariz. Quem sugeriu o nome de Rua São Sebastião foi o pai do Chico,
João Cândido Xavier, que era devoto de São Sebastião. E aí aceitaram a sugestão, passou a ser Rua São Sebastião. Essa é a segunda casa, morou na primeira 8 anos, nessa aqui ele morou 30 anos. Essas obras que vocês acabaram de ler aqui, o Vinha de Luz, boa parte foi psicografada nesta casa. Casa que muito cresce, o amor desaparece. Chico Xavier. Antes da devoção, a obrigação. Isso é uma antiga. Aqui é fácil ser bonzinho. Minha esposa está aí me olhando, não, né? Graças a Deus, porque normalmente ela levanta o dedinho, 39 anos casado, quer colocar alguma coisa que acontece que não está indo bem, né? Você está falando muito bonito. Então eu peço a ela a caridade do silêncio, né? Vamos conversar, vamos trocar umas ideias. No livro a mesma coisa. Quem levar um livro, se não gostar, a caridade do silêncio. Brincadeira. Podem criticar. Morou aí 30 anos. Hoje virou o Lar dos Xavier. Fundado em 29 de junho do ano passado. Ficou muito bonito. Um empresário carioca, Albério, gravei o nome dele, estive lá na instituição, tem uma escola particular e tem um local de atendimento fraterno espetacular. Fez todos os recursos que ele utilizou por conta do Albério. Não fala que fui eu que falei não, tá? Porque ele não gosta, quem conhece. Mas ficou muito bonito, muito bonito. Professora do Chico, Dona Rosária Laranjeira. Aí tem Rosália, Rosálida, Rosária Laranjeira. Essa foto é de 1920. A foto veio da filha dessa menina aqui, que morreu agora com a crise que nós tivemos aí, né, que a pandemia, a Covid. Morreu com 90 e poucos anos, a filha dela. E foi ela que me entregou essa foto. Quando ela me entregou a foto, eu falei, não sabia que era a mãe. Que absurdo! Escreveram na foto? Foi minha mãe. Eu falei, que excelente ideia que ela teve. Que excelente. Falsidade, né? Porque senão ela fala, não quer não? Então me dá essa foto aqui. Nem para contrariar, eu deixei do jeito que ela entregou. Esta daqui é a irmã do Chico, que levou o Chico involuntariamente ao espiritismo. Estava em tratamento espiritual, chamaram um casal da região de Curvelo, região da Gruta de Maquiné, foram para lá e fizeram aqueles trabalhos. José Hermínio Perácio e Dona Carmen Pena Perácio. Bonito, né? Uma foto belíssima. Ela se casa, essa foto é de 1920, ela casa 9 anos depois, com o irmão de Dona Carmen Pena Perácio, a que orientou a mediunidade do Chico. Formou-se ali um casal e foram viver em Sabará. Uma foto muito bonita, muito histórica. Acho ela de muito bom gosto. Foi aí que o Chico, na Gruta de Maquiné, recebeu, nesta fazenda, as primeiras orientações do casal José Hermínio e Dona Carmen. Não conheciam nada, e o Chico recebeu um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos. E tudo recomeçou, né? Tudo recomeçou numa fria noite de sexta-feira na cidade de Pedro Leopoldo, no dia 8 de julho de 1927. Poucos encarnados, a maioria dos amigos do arco-íris. O Chico, quando criança, como ele via espíritos diversos, ele achava que eles moravam no arco-íris. Que metáfora interessante sobre o respeito pela diversidade. O arco-íris é uma representação dessa diversidade. E poucos encarnados, mas muitos, na minha opinião, naquela noite memorável, aguardando o recomeço. Eu defendo a tese, respeito quem pensa diferente,
de que Chico é Kardec. Por causa dele, posso contar isso depois. Não foi por causa de mim, porque eu não acreditava na tese. Eles estavam aguardando aquele pontapé inicial e eles vieram renascendo, porque uma obra, como a obra de um Chico, ela não é feita sozinha. Ela é feita por milhares de companheiros, de Pedro Leopoldo, Belo Horizonte, do Rio, de São Paulo, pelo Brasil, fora dele, para dar a dimensão. Ele apenas, cheguei, querida, cheguei. E aí eles vieram renascendo em diferentes locais e em diferentes momentos para dar sustentação a esse trabalho. Provavelmente alguém aqui dessa cidade esteve com Chico, foi inspirado em Chico, e o Chico foi esse multiplicador. E eram 6, 7 reunidos nessa memorável reunião, no dia 8 de julho de 1927. Ano que vem, completa 100 anos do início dessa mediunidade, onde um benfeitor assinou, no final, um amigo espiritual. 17 primeiras páginas assinadas por um amigo espiritual. Adoro essa foto e custei a descobrir a razão dela. Parte da família do Chico, da primeira família. Quantos irmãos da primeira? Como é que se chamava a mãe? Eu vou fazer antes uma pergunta anterior. Qual o primeiro centro espírita de Pedro Leopoldo? Você já deve ter lido alguma coisa. Centro Espírita Luiz Gonzaga. Errou. Eu também tinha errado. Até 2010. Fui reler os reformadores, porque pesquisa... Gente, você vai se entusiasmando tanto com a pesquisa, que é a mesma coisa que você vai pegar algumas gramas de ouro, você tem que mexer muita coisa. Eu estou lá lendo os reformadores, de 30 a 59, em razão da minha pesquisa. Aí estou lá. Centro Espírita Amor e Luz, fundado em 5 de fevereiro de 1903, em Pedro Leopoldo. 7 anos antes dele renascer e 24 anos antes do Centro Espírita Luiz Gonzaga. E pasmem, quem fundou? Filho de um francês, Raul Henriot. Ora, e saiu de onde? Do Rio. Os pais eram franceses legítimos, do Raul Henriot. Trabalhava com arte, mudou para a vila, que era vila. Raul Henriot. É um centro que teve uma duração muito pequena, mas não há registro de ata, histórico. Funcionou na forma de um culto do Evangelho no lar. Então foi uma descoberta muito legal do ponto de vista histórico. Porque lá em Pedro Leopoldo, todo mundo falava que o primeiro Centro Espírita Luiz Gonzaga. Isso não é verdade. Segundo, o nome da mãe, Maria João de Deus. O registro não é esse. Quase isso. Nem Chico falava. Era Maria de São João de Deus. Fui atrás, descobri por quê. Nasceu em Santa Luzia do Rio das Velhas, uma cidade histórica, próxima a Pedro Leopoldo. Hoje, Santa Luzia. Nasceu, era uma indigente, a mãe. E não tinha registro, não tinha nada, foi para um hospital que atendia indigentes, que existe até hoje. Como é que se chamava o hospital? Hospital de São João de Deus. Nasceu uma menina, Maria, de São João de Deus. Se fosse um menino, João, José de São João de Deus. Simples assim. Né? Olha que foto bonita. Ao Chico, do lado do pai, com o chapéu. Irmã do primeiro. Do primeiro casamento foram 10 filhos. 10. Não tinha televisão na época. A diversão era fazer filho.
As maiores de roupa mais escura, as meninas, são as irmãs do primeiro casamento. Eu não conhecia de lá, que estava se casando. Essa foto é o dia do casamento dela. Aquela menina na foto na escola. Tiquinha, Maria da Conceição Xavier, que passou mal, foi atendida, se casou com o irmão de Dona Carmen Pena Perácio, né? Que era aquele lá, Jaci Pena. E eu conheci o Chico na casa dessa menina aqui, ó. Olha o tamanho do laço na cabeça dela. Dona Cidália. Meu tio já conhecia o Chico. E eu sempre tive vontade, se falava muito em Chico, em Pedro Leopoldo ainda. Chico saiu em 59. Eu sou de 1961. Até brincava com ele. Nossa, você me enganou, hein, Chico? Perguntei no mundo espiritual, o homem está onde? Pedro Leopoldo. Ele falou, então tem como nascer lá? Tem. Em 61 ele muda para Uberaba. Minha esposa fala, claro, você ia pegar no pé dele e falou, opa, deixa eu vazar de Pedro Leopoldo aqui, porque esse menino vai me incomodar. Brincando, né? E aí na casa de Dona Cidália, alguém falou assim, o meu tio, ó, ele vai visitar a irmã, vamos lá? Vamos. Entrei na casa sem ser convidado. O mineiro fala cara de pau. Não pedi licença, ele entrou, eu entrei atrás. Quando eu entro, uma cena evangélica. Me lembrei do livro Jesus no Lar, naqueles primeiros cultos do evangelho cristão. Pouco lugar para sentar, muita gente sentada no chão, Chico no sofá. O Chico era um contador de histórias. Entrei, graças a Deus, Dona Cidália e o marido não pediram para sair. Opa, esse menino aí, peraí, quem é você? Não falou nada, ficou calada. Eu me coloquei do lado oposto do Chico, ele olhava, estrábico. Contraditoriamente enxergava pouco, mas para nós é o cara que mais enxergava. O olho esquerdo dele era praticamente inútil. E começou em 31, antes do Parnaso, para atrapalhar a obra. Aí, Manuel, não, você ter 2 olhos é luxo. Um é suficiente, vamos lá, vamos começar a tarefa. Aí o meu tio tinha que ir embora, como é que fica sozinho lá? Fui lá, me despedi. E ele, quem que é sua mãe, seu pai, meus avós? Ele lembrou. Ok, bacana, ó, aquela emoção e tal. Quando ele volta pela segunda vez na casa de Dona Cidália, pede o sobrinho para me chamar. Ó, eu quero encontrar com o John lá na casa da Dona Cidália. E fui. Claro, né? Nossa. Aí já estava mais íntimo de Dona Cidália, aquela coisa toda, tomando chazinho que o Chico tomava, já estava ali, amigo, né? Mineiro é pegajoso, tá? Mineiro é um bicho pegajoso. E ali, tal. Aí no final ele fala assim, ele me chama no canto, faz uma pergunta que eu entendi o sentido e eu menti, exagerei. Você gosta de escrever? Perguntou para mim. Opa, entendi a pergunta, quer dizer, pode escrever para mim, se eu posso escrever para ele. Você gosta de escrever? Fala, amo, adoro, Chico, adoro. Posso escrever para você? Claro que pode. E você vai escrever para mim desse jeito. Coloquei no meu segundo livro. Sempre mandei as minhas correspondências assim, do jeito que ele pediu. Francisco Cândido Xavier e Chico Xavier. Caixa Postal 56, Uberaba, 38.100. Não tinha os 3 zeros na época, não. E durante 21 anos, mantivemos essa correspondência. Casamento da irmã do Chico, a Tiquinha. A Tiquinha é de 1907. Então, mais velha do que o Chico, 3 anos. O irmão José, que faleceu com... José faleceu com 33 anos. Ele é de 1906. E o Chico amava esse José. Chorou muito com a perda, com a passagem do José. Espírita pode chorar? Pode, claro. Mas há o choro da saudade e o choro do desespero. Nós precisamos dar testemunho da nossa fé. A saudade, o Zé Issa falava que existia 2 tipos de saudade. A saudade do bolso, você tira do bolso e coloca no bolso a hora que você quiser. E tem a saudade do coração. Vai quando quer e vem quando você menos espera.